Muito bem, então nós vamos nos preparando para o início do nosso encontro de hoje. Eu tenho para mim que a Luciana hoje teria um compromisso, porque, se não me falha a memória, eu realmente aqui não a vejo. Então, nós vamos colocar uma música, só me espere um pouquinho, uma Ave Maria, para nós criarmos desse modo também um fundo musical que nos seja apropriado. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, segunda-feira, 18 de dezembro, nós vamos com a prece, nos abraçando ainda mais, agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma noite proveitosa, mais um encontro desejado por todo mundo, para que tenhamos diálogo, conversa sobre o tema da mediunidade, mais uma vez na noite de hoje. E depois, bons minutos de treinamento de aspectos da mediunidade ao alcance de todos. Então, nós agradecemos vivamente sermos amigos, colegas, irmãos, podendo começar mais uma semana usufruindo da oportunidade que, de certo modo, Deus deu a todos para que fôssemos nos preparando para os cometimentos mediúnicos ao nosso alcance. Agradecemos o despertar para a mediunidade recentemente, ou já há muito tempo. Agradecemos o convite para sermos daqueles que, estudando, conheçamos o Consolador prometido por Jesus. O que, claro, é um privilégio para todos nós, apesar de sabermos que os privilégios não existem. E nós nos alegramos muito, agradecemos aos anjos de guarda, tanto quanto àqueles espíritos ainda de uma condição mais elevada, que souberam nos conduzir nesta vida para reuniões como estas, para o conhecimento doutrinário, mas, sobretudo, para um reencontro admirável com o Divino Mestre, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus, o Filho do Ômega, o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida, o Messias prometido, de tal maneira que tudo possa nos ajudar nas mudanças que precisamos alcançar para, com o norte da bússola divina, no âmbito do Espírito de verdade,
que é Jesus. Estarmos buscando valores novos, virtudes que tanto carecemos até hoje, cuja falta manifesta-se no dia a dia, na convivência uns com os outros, no lar, nas comunidades, no trabalho, nas ruas, mostrando o quanto somos aprendizes deste bem maravilhoso que as lições imorredoras de Jesus nos têm apontado como a nossa maior necessidade. O alimento moral dos ensinos de Jesus, substituindo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ingratidão, a indiferença e tudo mais que ainda guardamos conosco, mas que precisamos abandonar nesta vida, ou quando nos seja possível. Muito obrigado, amigos espirituais, espíritos espíritas, e vamos adiante, porque eles já estão a postos e saberão utilizar em cada minuto toda doação fluídica magnética para os necessitados, no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigado, amigos dos céus e da terra, e que assim seja. Então, meus amigos, todos bem? Como vocês vão se recordando, nós tivemos aí 2 ou 3 reuniões nas últimas segundas-feiras e temos estudado vários aspectos interessantes sobre magnetismo, fluidoterapia, elementos da fisiologia da alma, elementos importantes sobre os mecanismos das interações entre os dois lados da vida, nas reuniões espíritas, onde a mediunidade se faz presente. Então, de uma maneira assim, bem light, eu diria, ao mesmo tempo bem aberta, né? Que vocês que desejarem, aproveitemos juntos esses minutos antes do treinamento, ou como que daquele exercício que nós já fizemos algumas vezes. Então, fiquem à vontade para dirimirmos quaisquer dúvidas, ou mesmo dividindo entre nós todos considerações que vocês nos dão. Fiquem inteiramente à vontade, quem desejar pode dar início a esse momento. Tá bem? Boa noite, Sérgio. É a Boa Dani. noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta para você de um fato que aconteceu numa mesa mediúnica. Eu percebi, né, registrei a presença de um espírito canino. Entendi.
E aí estou querendo perguntar para você se isso é uma coisa normal. Esse registro de animais também, a presença de animais em forma de espírito, né, nas mesas mediúnicas. Porque só tive esse registro uma vez, e uma colega também que estava na mesma mesa também teve o mesmo registro, mas nunca mais tive essa percepção. Tudo bem, Dani. É uma questão interessante. Vamos aproveitar que você tocou nesse assunto. A primeira ideia, assim, para abrir esse aspecto, é de que não há nenhuma dúvida de que no mundo espiritual os animais também existem, desencarnados. Se eles já encarnaram um dia ou não, é um aspecto, porque pode ser que eles estejam evoluindo no mundo espiritual, passando por todas as etapas da biologia, mas também da evolução da alma, no sentido de alcançar um dia a condição humana. Então, essa é uma questão interessante. Os animais estão em toda parte no planeta Terra, assim como existem espíritos não humanos, que são os elementais, ligados aos grandes reinos da natureza. Estes nunca encarnaram. Reencarnarão ou não, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Estão a caminho de alcançarem a condição humana. E alcançando a condição humana, podem ter a necessidade um dia de tomarem vestimentas físicas como nós temos. Então, esse é um outro aspecto dentro de um estudo que tem a ver com o que você mencionou. A outra ideia, Dani, é que você e a sua colega, com as antenas psíquicas que vocês têm, e que qualquer outras pessoas, quaisquer, possam também ter, você pode, no âmbito do trabalho, sintonizar com animais quaisquer que não necessariamente estejam no entorno da mesa mediúnica. Porque o mundo espiritual ele é muito amplo, ele é muito dilatado. Uma coisa é o mundo espiritual no entorno de uma reunião séria, espírita. Médiuns aprendizes, médiuns já com know-how, experiência. Então, um espírito humano também pode estar num lugar longínquo, mas mentalmente situado na vizinhança, no entorno da reunião ou do psiquismo dos trabalhadores, ou mesmo de um deles ou dois. Então, isso não quer dizer, por exemplo, então, que todos os que têm vidência verão aquele cachorrinho. Aliás, você não disse o tamanho do cão. Você não disse se era um vira-lata, se era um labrador, se era Cachorrão, um cachorro, cachorrão. é, se era um fila brasileiro, não é? Ou se era como fosse o cãozinho, mesmo que ele fosse muito grande. Então, assim, isso é válido, só precisa ter um certo cuidado, porque esse tema não é um tema estudado por todo mundo. Então, dependendo de você partilhar isso com pessoas, com um grupo, um ou outro pode duvidar de que aquilo realmente ocorreu.
Mas é só nós estudarmos um pouquinho, não é? Foi Não, exatamente o que aconteceu. é claro, é claro. Não precisa você. Exatamente. Por isso que o tema é válido de nós confabularmos hoje, para que isso deixe de ser um tabu. A ideia de que numa reunião qualquer, ou mesmo você pode estar em casa, num ambiente qualquer de uma instituição de trabalho, num shopping, você pode estar andando numa rua, se deslocando, não é? Não precisa ser no centro espírita, mas você pode ver pássaros, animais de estimação, sobretudo gatos e cachorros, eventualmente outros. Você pode ver um cavalo enorme alado. Então, nós não temos que achar que tudo é muito igual ao que nós temos no nosso dia a dia. Agora, a reunião mediúnica habitual é para os humanos, é para o estudo entre humanos, é para o auxílio aos desencarnados, humanos e sofredores. Então, essa é a nota tônica, esse é o objetivo principal. Mas uma visita, não é? Até para abrir essa questão dentro de um grupo de trabalho. Tudo é válido, desde que não tenhamos ideias radicais, nem contra, nem a favor. Podia até estar acompanhando algum espírito que ali estava sendo atendido. O seu animal de estimação podia Pode estar ser, junto, né? pode ser. E Uma também pode outra ser coisa, uma outra algum coisa que seja que, um benfeitor. sim, uma outra coisa é a questão da presença também de crianças, espíritos, né? De crianças em mesa mediúnica. O que tem? Um problema. Pouco observado por mim em mesas onde eu trabalhei. Dani, Pouquíssimo observado. em reuniões, no entorno de uma mesa de desobsessão, de acolhimento, de estudo, elas podem participar, mas trazidas por espíritos preparados, ou para serem atendidas porque morreram, desencarnaram de uma maneira muito sofrida, num acidente na estrada, num incêndio numa casa, como também nas inúmeras circunstâncias que vitimam crianças também, como vitimam adultos e idosos. Então, resta saber, veio para observar, tem autonomia, veio trazido por um benfeitor para receber ajuda, ou para, pelo fato de se apresentar como criança, pode ser um espírito muito elevado, cheio de luz, que venha na reunião porque tem afinidade com alguém presente, encarnado ou desencarnado, e veio por amor, veio para estar no ambiente. E um médium ou outro pode notá-la. Não há problema nenhum. Então, Obrigada. sigamos, não é? Vendo tudo isto com naturalidade. Um dia nós podemos conversar melhor, num estudo próprio, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como a Terra, nesta fase da evolução planetária. E aí muitas questões virão.
que não são usuais no dia a dia das atividades mediúnicas, seja no âmbito da doutrina espírita, seja em grupos de trabalho em que a mediunidade funciona, existe, é prevalente, é importante, como na Umbanda. O mundo espiritual é o mesmo. As vestimentas, as características mudam um pouco, mas tudo isso é real e tudo isto é motivo de estudo. Tá bom, Dani? Então, sigamos adiante. O que mais, gente? Professor, boa noite. Leandro, só um instantinho que a Adriana colocou a mãozinha antes de você, tá bom? Espera só um pouquinho. Adriana, por favor. Doutor Sérgio, Agora, os Estados Unidos, em eu queria perguntar uma coisa. Tem um grupo de estudante que estuda junto e, tipo, combinou um café e o assunto seria sobre a mediunidade, né? E na casa de uma pessoa. É normal chegar um espírito e perguntar se pode falar naquele momento? Deixa eu entender. Espírita de pessoas. Eu não estou ouvindo o senhor. O áudio do senhor não está saindo. Eu não ouvi, Adriana. Repete, por favor. É normal, tipo assim, 4 médios que estudam junto, ter um café na casa de um, e as 4 médium tá, e o assunto seria mediunidade, do estudo que as pessoas fazem. É normal um espírito chegar e perguntar se pode passar um recado, alguma coisa assim, em uma casa? Olha, eu acredito que Sérgio, sua voz sumiu de novo. Estou aqui. Se alguém cortou a minha voz. Deixa eu... Está sumindo, volta, vai e volta, está cortando. Deixa eu tentar chegar. Agora tá bom. Deve ser oscilação de sinal, porque eu estou bem perto do celular. Então, o que acontece? Se são médiums ou aprendizes de médiums espíritas, as pessoas podem se reunir. Convém que se reúnam para estudar. Não há impedimento para que se faça uma reunião mediúnica no lar, entre familiares, colegas e amigos. Não é bem o dia a dia dos espíritos, mas se são pessoas que têm conhecimento doutrinário, amigas entre si, se reuniram para estudar, mas como talvez as 4 tenham mediunidade ostensiva, nada impede de uma médium sentir, se isso for real, que um espírito deseje dar um recado. Não tem nada de mais, mas há que se ter certos cuidados. Houve uma preparação, houve uma leitura edificante antes, houve uma prece compatível com os objetivos do encontro das 4. Por quê? Porque espírito, Adriana, tem em todo lugar. No metrô, no hospital, aonde for. Então, não vai nunca faltar quem queira dar um recado, quem queira dizer algo, quem queira interagir, observando 4 pessoas com uma que outra com antena. Então, pode ser uma coisa boa? Pode. Pode ser um espírito de certa elevação? Pode.
Mas o que deve se cuidar? Deixar que o recado seja dado, eu deixaria nessas condições de trabalho. Mas o mais importante é o conteúdo do recado. Então, existem espíritos e espíritos, conteúdos e conteúdos. Proibido, Adriana, não é. Então, é preciso apenas alguns cuidados, que têm a ver com quem são as 4 pessoas, quais são as motivações de cada uma. E, se o objetivo foi estudo, um certo cuidado quando enveredar para uma coisa já mais prática, com alguém trazendo um recado qualquer. Só isso. Obrigada, Ficou claro? Jonas. Ficou claro. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Tá? Vamos nos falando. O que mais? Então, agora sim é o Neandro. Diga lá, Neandro. Eu vou ser breve, professor. Eu lembrei que a gente conversando a respeito dos animais, né, em percepções mediúnicas, existem aquelas obras de André Luiz, da série de André Luiz, e ele comenta em alguns trechos de algumas obras da existência de animais no mundo espiritual, né, e também a questão que eu achei muito interessante na época, quando eu estudei no livro Libertação, que fala sobre a licantropia, né? Então, às vezes, talvez o professor poderia comentar, se for pertinente, a respeito da licantropia. Eu já tive a oportunidade de perceber em alguns sonhos lúcidos animais, assim, bem grandes, assim. Eu cheguei a ver um porco do mato enorme e era uma circunstância bem específica de atendimento no mundo espiritual com uma equipe. Aparentemente tinham mais dois espíritos, eu não lembro detalhes, mas eu lembro que era o resgate desse animal. E a sensação que eu tinha é que ele não era um animal comum, ele tinha inteligência, ele tinha um olho lúcido. E outra vez eu vi 2 lobos, e era uma outra circunstância, outro sonho lúcido. E esses lobos também, eles inclusive eu lembro da interação, quando a gente chegava perto deles, eles ficavam serenos, assim, calmos, mas a princípio parecia que existia aquela questão de reconhecimento, assim, né? Não entendia o que estava acontecendo, estava agressivo. Aí a gente chegava mais perto, existia um contexto de oração envolvido, e aí então eles acalmavam. É isso. Também, Leandro. Claro que esse também é um assunto que se liga muito bem ao que já foi comentado. Então, vejam só. Até então, nós estávamos falando de animais genuínos no mundo espiritual. Aqueles que têm a forma de um animal conhecido aqui do nosso lado. Licantropia é uma forma de zoantropia. E aí é um universo completamente diferente. Então, eu preciso, talvez seja um momento, de comentar com vocês que essa é uma questão muito séria, muito comum no planeta Terra, porque o planeta Terra é um planeta de uma humanidade doente, numa escolaridade muito básica, envolvida com questões extremamente sérias do passado. Então, espíritos humanos, aí é outra coisa, espíritos que já reencarnaram como seres humanos nos milênios que precederam a vida atual, vamos dizer assim, transgrediram enormemente as leis de Deus, contraíram dívidas quase impagáveis
e deterioraram a forma astral, que é a forma como que os espíritos se apresentam. Um cão de verdade, ele tem o seu astral. Todos os animais na Terra têm perispírito, compatível com a espécie, vamos dizer, que eles têm no mundo espiritual hoje. A licantropia é uma deterioração em que espíritos humanos muito endividados ganham por causa da ferocidade, por causa do ódio contra os seus irmãos, a forma de lobos vorazes. Então, o que acontece? São espíritos necessitados de atendimento, de acolhimento, de vibrações de amor, para que, se não todos, naquela ocasião onde foram percebidos, eles tenham a chance de uma mudança para uma condição melhor. Mas nem sempre isso é possível, porque podem ser de uma condição odiosa que limita muito o benefício do alto, tanto quanto das orações e vibrações dos encarnados. Zoantropia no dia a dia das reuniões de desobsessão é uma coisa muito comum. Há muito tempo nós temos acompanhado, e os que trabalharam conosco também, espíritos de dragões nos abismos da Terra, espíritos de aracnídeos, melhor dito, com a apresentação de aranhas gigantes, cobras e lagartos, serpentes. Então, são todos com uma apresentação como que de animais raivosos, odiosos, e às vezes de tamanhos colossais. Eles fazem parte dos processos obsessivos, obsediando pessoas, países, gerando o que há de pior na Terra. Quase todos, uma vez percebidos pela vidência dos médiuns, são conduzidos para fora da Terra. Não são passíveis, a maioria. Já tivemos várias vezes, mas na maioria são para serem levados para fora, pelo degredo. Mais uma vez ou outra, são passíveis de receberem aquilo que possa ser os agentes das suas transformações. Em geral, não. Então, zoantropia é uma coisa. Licantropia é uma zoantropia específica dos lobos, porque, em geral, as ovelhas, os cordeiros, são espíritos com um significado de paz, de bondade, de mansuetude. Os lobos, em geral, são aqueles que mostram os dentes, que atacam, que causam mal. Mas nós não podemos esquecer, são filhos de Deus. Estão na terra porque merecem viver aqui até hoje. E tudo que se fizer por eles pode ser decisivo, e sendo para um ou dois, graças a Deus. Porque é um ponto de inflexão no processo evolutivo deles. E a misericórdia do Cristo é por todos. Não nos esqueçamos de que Francisco de Assis
o irmão Sol, quantas vezes abriu os braços para receber esses espíritos que se apresentavam como animais, mas eram humanos, de uma maneira tão amorosa e tão acolhedora. Então, nós que somos aprendizes de tudo isso, nós temos que checar quem é quem. Uma coisa é como um cão, um lobo, que tem essa apresentação e tem a sua condição vibratória e pode muito bem ser acolhido. Outra coisa é uma aranha gigantesca do tamanho de um prédio de 10 andares. Vocês imaginam a periculosidade espiritual de uma criatura assim? E quando os médiuns percebem se a equipe está preparada, o mundo espiritual superior levanta esse véu para uma medida de contenção. Mas não só de contenção, de perda de forças e encaminhamento para fora da Terra. Para sintetizar. Mas que bom, Leandro, que você tocou nesse assunto. Só temos que cada um distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Porque reuniões mediúnicas também podem ser habilitadas a lidar com verdadeiros monstros do mundo espiritual da Terra. Então, ficou claro, né? Ficou sim. Muito obrigado, professor. E o que mais, então, gente? Priscila de Alvarenga Antunes, de Oi, professor. Vitória do Espírito Santo. Diga lá, Priscila. Eu queria compartilhar com vocês essa questão da zoantropia. Já aconteceu de eu receber, de eu dar passividade em um espírito. Eu vi como se fosse não era bem uma águia, mas ó, eu reconheci como uma águia porque era o que eu sabia falar. Me deu muito medo quando eu vi inicialmente, porque eu estava vindo muito grande, tudo meio monstruoso. E quando eu percebi, ela me envolveu e eu queria fazer os movimentos e queria bater asa e fazer tudo. É, foi um espírito que foi bem trabalhado. É, e aí, com o trabalho, eu achei muito legal você falar da questão do amor também, porque depois a gente percebeu que era um espírito que estava nessa forma já há milhares de anos. E a gente conseguiu trazer, depois de trabalhar bastante com ele, a família. E quando ele viu a família, ele se desfez, ele como se ele tivesse se desfeito desse corpo, e ele estava todo machucado, todo queimado, cheio de buracos pelo corpo, extremamente ferido, emagrecido. Foi muito lindo, muito bonito, muito emocionante. É, e foi levado, realmente não consigo. Eu acho que assim, ele foi levado para o hospital, foi igual se tivesse tipo de coma depois dessa transformação. Mas o que a gente, depois de muito trabalho, o que conseguiu fazer com que ele retomasse a forma foi ele lembrar do amor pelos filhos e pela esposa. Muito bem, Priscila. É um exemplo, né, de um espírito humano com uma apresentação que por alguma razão era semelhante a uma águia muito grande, né? Mas que vem como um desafeto. É identificado, é sintonizado com uma médium, que foi você, para providências, claro, benéficas para esse espírito. Então, é mais um exemplo do quanto tudo isto é válido, é possível, e nós temos que estudar e conhecer, porque isso vai tornando a nossa reunião mediúnica mais útil. Entende? Eu diria assim, isso não tem preço. Vocês poderem, numa reunião, acolher alguém com esse feitio, não é? E ver a mudança que o amor de todo mundo envolvido gerou.
O que não pode confundir é com um pássaro bonito, mas apenas e tão somente um pássaro. São coisas diferentes. Então, é um bom exemplo, viu, Priscila? Muito obrigado. Mas no início eu não tinha entendido, sabe, professor? Eu só vi um bicho monstruoso, me deu medo, vou ser sincera que me Mas, deu medo. mas eles são figuras amedrontadoras. Eles até usam, às vezes, essa forma, não é? Para se situarem diante daquilo que eles queriam ocasionar para um, para outro, para gerar mesmo medo. Não é? Então, quando eles são muito grandes e o médium sente a vibração hostil, o médium se preocupa, do tipo, o que eu vou fazer com essa criatura? Mas se há experiência, o grupo trabalha junto há bastante tempo, confia. E deu certo, não deu? Deu, foi muito lindo. Eu só percebi o que tinha acontecido quando eu me senti envolvida totalmente pelo espírito, querendo fazer coisas que eu entendi que, assim, não era de um bicho nem de um ser humano totalmente. Porque você há de ter percebido a inteligência humana. Os Ah, animais também têm inteligência, mas é uma inteligência fragmentada, limitada. Não é um golfinho, uma baleia, não é um jacaré. Cada um tem algo que conseguiu desenvolver até agora. E as águias também. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é alguém que é humano, que escolheu ou acabou vivendo uma forma animalizada qualquer, mas pensa como ser humano, sente como ser humano. Isso é diferente, completamente diferente. eu só consegui perceber que era humano quando eu senti o ódio muito forte. Aí eu falei, opa, tem coisa estranha. Muito bem, os animais ferozes têm instinto. Isso é uma coisa. Não é? O que você sentiu é outro tipo de coisa. Não é? É a deterioração dos pensamentos de filhos de Deus no lugar onde eles podiam viver, que era na terra onde estão até hoje. Muito bem, meus amigos, então agora vamos interromper as questões e usarmos o nosso tempo para fazermos o que tínhamos planejado. Então, por favor, nós vamos colocar uma musiquinha de novo. Vocês vão se preparando, não é, com canetas ou outros elementos de escrita ou desenho, e nós vamos, todo mundo, fechar os olhos, vamos guardar silêncio e vamos, como que, seguir, deixando de lado quaisquer questões, para estarmos silenciando as nossas mentes, estarmos nos concentrando, lembrando de que durante toda a reunião estivemos, como estamos agora, envolvidos por protetores, aqueles que monitoram o nosso adiantamento quanto ao psiquismo sensível ao que acontece no mundo dos espíritos. Então, vamos buscando a paz de Jesus. Vamos nos colocando à disposição, escrevendo o que nos venha à mente. Independentemente se é algo que nos pareça vindo de fora ou sendo da nossa própria criação. Não importa a origem agora.
vamos exercitando a mente, o plexo braquial, a capacidade de movimentação das mãos, segurando canetas ou algo semelhante. Que esses minutos sejam de muito proveito, independentemente de um resultado ou outro. Tudo é bom. Estamos entre amigos. Os espíritos que nos dirigem, eles próprios podem se comunicar, como podem trazer uma visita qualquer para perto de todos nós. Silenciaremos e teremos aí 10, 15 minutos de tentativas de vidência ou de psicografia. Agradecendo a esses amigos, nós vamos dando início a esse outro momento, que pode ser muito proveitoso para todo mundo. Muito obrigado e assim seja. Muito bem, gente. Boa noite de novo. Vamos voltando aos pouquinhos para as nossas condições comuns. Vamos concluindo uma frase ou outra. Então, eu aproveito para sugerir que quem possa ter escrito algo, ou visto também, porque a vidência é um dos nossos objetivos. Fique à vontade para dividir com todo mundo. Então, quem se anima primeiro? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém que tenha escrito algo? Alguém que tenha observado alguma coisa? Tome a dianteira e vamos em frente. Oi, doutor Sérgio, eu levantei a mão, mas não sei se tem outra pessoa que está na frente, a Georgette está falando. Tudo bem? Pode ser eu. Hum, Eu fiquei muito emocionada com a. Eu não vi nada, mas só minha mão mesmo, que eu escrevi muito rápido, né? E eu me emocionei durante muito. A mensagem veio dizendo que o amor é a base de todo ser cristão, muitos necessitam da caridade, o papel do médium é de interlocutor, não de interpretador. Eleve os pensamentos para que os espíritos bons. Eu não entendi o resto. A vigília é constante. Volte o pensamento a Jesus sempre que estiver perdido. A luta é grande, a intenção de todas no bem é primordial. Não se esqueçam de amar como Jesus nos ensinou. E aí vem essa mensagem para mim. Eu, eu sou o seu mentor. Eu nunca deixei você, nunca se sinta sozinha. Eu estou sempre com você. O amor nos une a todos. Esteja em paz.
enxugue as lágrimas, que Jesus necessita da sua atuação aonde você está. Siga, não pare, em nome de Jesus. E no final está assim, Império Romano, eu não sei o que que é. Só estava escrito Império Romano, que eu escrevi no final. E saudades, só isso. Eu sou muito nova nisso, eu não tenho experiência. Bem, Georgette, que bom que você recebeu essa mensagem, escreveu. Parece, né, uma ligação antiga entre vocês dois, e quando ele fala Império Romano, é possível que ele esteja se referindo à época. Foram muitas as épocas, né? Mas talvez alguma que tenha sido mais importante para vocês dois. Então, que coisa boa você escrever assim e ele se revelar a você como um amigo espiritual. Então, agora é continuar escrevendo, trabalhando e aguardando outras ocasiões de ajudar as pessoas. Tá Obrigada. bom? E depois você ajeita a mensagem e coloca ela como que no Telegram, lembra? Uhum, Pessoal, olhar de novo. tá bom. Bom, fique bem, viu? Muito bem. Leandro, por favor. Comentar com a Georgette que eu comecei assim também, e é tudo muito sutil, devagarzinho com o treino, né? A gente vai abrindo as capacidades. É, professor, eu vou tentar ser breve, mas é um texto grande. Tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Abençoado seja o nosso contato com o amor cósmico universal. Amados irmãos e irmãs, abençoada seja a nossa capacidade de transformar a nossa realidade onde vivemos, com o fruto de nossas ações, bem como contribuirmos para as mudanças em nosso mundo interior. O Criador, em toda parte dos infinitos mundos, nos convida a criarmos juntamente com Ele, pelo exemplo da vida em todas as suas infinitas manifestações. Incontáveis exemplos alcançam os nossos sentidos todos os dias, seja pelos efeitos das criaturas na natureza, seja pela consequência do livre decidir dos irmãos e irmãs conscientes. Cocriamos com Deus em plano menor quando exercemos nossa capacidade de decisão inicialmente no campo abstrato e aparentemente impalpável aos órgãos grosseiros do corpo físico, para naturalmente manifestar em nossas experiências da vida mais densa. Nosso pensamento é atributo criador do espírito, atua em conjunto com outros recursos da mente para tornar factíveis os processos idealizados pelo ser consciente. Exercemos influência mais ou menos abrangente, de maior ou menor intensidade, em nosso veículo corporal, bem como nos seres que compõem o nosso círculo de convívio da experiência humana. Faz-se mister direcionarmos essa nossa capacidade criativa aos trabalhos no bem comum, pelo exercício diário da benevolência para com todos, da indulgência para com os erros e defeitos alheios e do perdão verdadeiro em todas as ocasiões de prejuízo nosso e de nossos afetos. Pelo esforço na caridade vera, espelhando os nossos pensamentos e atos ao do nosso modelo e guia maior, o Cristo Jesus, é que evoluímos, adquirindo liberdade para cocriarmos futuramente em plano maior, atuando em comunhão com o nosso Criador. Rogamos ao Pai todo amor e toda bondade, que seja vivo, não, que se faça vivo e íntimo de nossos ínfimos seres, nos guiando às capacidades criadoras dentro e fora de nós mesmos, com o bem comum sempre como meta primaz. O irmão e amigo de todos. Muito bem, Leandro. Muito legal, muito oportuna. E você depois, então, passe lá para o Telegram, né? Para todo mundo poder aproveitar melhor, relendo
o texto. Tá bem? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Queridos, estamos agora 8h15, vamos deixar qualquer outro comentário para outro dia, vamos fazer a nossa prece e vamos concluir com ela a nossa reunião. Não esqueçam das águas em favor de todo mundo e dos familiares de vocês. Então, esperando que todos estejam muito bem e tenham aproveitado o nosso estudo da noite, nosso encontro, nós vamos buscando, em meio à gratidão, buscando na lembrança de tantas necessidades que temos hoje no mundo, envolvendo crianças e adultos, doentes, desvalidos, oprimidos e tristes. Nós vamos lembrando que temos conteúdos divinos e, através das irradiações, mobilizando-os para as mãos de Jesus, para que Ele multiplique isso tudo. E, desse modo, os mais necessitados sejam atendidos nas suas necessidades, resgatados da dor, do desequilíbrio, da enfermidade. São 200 países, uns em guerra, outros em paz relativa. Homens e mulheres adultos e crianças, desencarnados tanto quanto. Que toda esta oferta de elementos curativos, pacificadores, tudo convirja para os mais necessitados. E apesar de tantos cenários de dramas cruéis, nada se compara à faixa de Gaza e a Cisjordânia, atingida por aqueles que massacram famílias da nossa Palestina, gerando para si o degredo que viverão em breve. Mas o nosso objetivo, Jesus conhece, é sermos úteis às vítimas, criancinhas, recém-nascidos, prematuros, mulheres grávidas, adultos e jovens de todas as idades, sob os escombros dos prédios atingidos pelos bombardeios. Tirânicos contra a humanidade. Abençoa, Jesus, levando todos os aflitos para o céu, para os hospitais de acolhimento, para onde os benefícios puderem alcançá-los, encerrando, não é, Jesus, o quanto antes esse tormento vivido por dezenas de milhares de nossos irmãos que morreram nestes 2 meses.
por extensão, países outros, vivendo a miséria, a dor, o sofrimento, a morte, que eles também recebam, logo, logo, o amparo devido, a sustentação moral, o resgate e o encaminhamento para as esferas onde o teu amor prevalece desde sempre. Nós agradecemos a oportunidade de cooperação, procurando a prece, o lenitivo, a bênção para todos os aflitos e vítimas destes lamentáveis contextos humanos. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, a Maria de Nazaré, a João Batista, a José da Galileia, apóstolos queridos, até aqueles mais perto de nós, formando uma pleiade, uma constelação imensa de espíritos que vibram, iluminando a vida humana no mundo dos espíritos, e as vítimas de tudo isto ainda demorando-se no plano físico. Muito obrigado, amigos. E que assim seja. Todos bem, meus amigos? Acredito que sim, não é? Então eu sei que ninguém quer ir embora, ninguém quer se despedir. Se eu falar de meia-noite, ninguém vai estranhar, não é? Não é isso, Marcos? Queridos, uma boa noite, então. Fiquem bem. Nos vemos numa prece qualquer dia desses, no mais tardar, no dia 25 de dezembro. Quem sabe podemos conversar sobre Jesus, justo no dia de Natal. Uma boa noite, um bom descanso e até lá. Boa noite. Boa Boa noite. noite, bastante Boa noite. noite. Um abraço. Boa noite. Feliz Boa Natal, noite. todo mundo. Feliz Natal.